Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O filho de Carla Zambelli chocou o país com a declaração que ele deu e comoveu muitas pessoas. Algumas pessoas não estão se importando com o que está acontecendo, mas se preparem, porque esse é o novo normal. Isso não vai mudar. Isso agora se tornou comum no nosso país. Humoristas, jornalistas e tantos outros serem condenados por aquilo que estão simplesmente falando. O crime de fala se tornou uma das piores coisas que tem acontecido no nosso país. E certamente isso não vai parar de acontecer. Eu quero mostrar para vocês um trechinho da fala do filho de Carla Zambelli, que certamente não vai ser o primeiro, não vai ser o último e que vai ecoar por muitos e muitos anos a fala de um filho que está perdendo a mãe para a cadeia, perdendo a mãe para o sistema, perdendo a mãe para tudo aquilo que ela lutou todos esses anos para que não acontecesse. Uma censura prévia do Supremo Tribunal Federal que tem vindo com muita força. Acompanhe o que foi que ele falou, né, nesse chocante discurso que ele fez. E lembrando que tudo isso está vindo numa esteira, né, em que Alexandre de Moraes não vai perdoar e não tem perdoado aqueles que estão lutando contra ele, contra o sistema e muito menos contra o Supremo Tribunal Federal. Sou filho da deputada Carla Zambelli e venho conversar um pouco com vocês, mostrar um pouco essa angústia minha que eu tô agora, um momento de tristeza, de inconformidade, porque na ânsia do ministro Alexandre de Moraes de destruir a carreira da minha mãe, de tirar o mandato dela, de prendê-la por 15 anos de prisão, ele agora vem atrás de mim. Para quem não sabe o que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar todas as redes sociais do filho de Carla Zambelli. Então agora o filho dela, antes, né, foi pouco depois do pronunciamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o filho fez um discurso rapidamente para não perder e logo depois todas as redes dele caíram. Para um bom entendedor, se isso não é censura, gente, o que está acontecendo no nosso país? Sem medida judicial, sem um juiz, sem processos na primeira instância, nada, simplesmente uma decisão de um único ministro tem feito tudo isso. Ele vem agora atrás da minha avó, ele vem atrás de toda a família Zambelli. E o que eu mais penso não é nem em relação a mim, é em relação à minha avó. A tristeza de saber que a minha avó, com toda essa necessidade que minha avó está passando, minha avó com 75 anos, com problema de coração, problema, né, cardíaco, mal das pernas inquietas, ela tem muitas síndromes, igual a minha mãe também tem, e apenas recebendo o salário da aposentadoria, porque quem mantinha a minha avó era a minha mãe. Ou seja, assim como jornalistas, assim como Rodrigo Constantino e outros espalhados aí pelos Estados Unidos e Europa, muitos perderam a provisão de como manter a casa. A provisão. Estão sendo tirados dessas pessoas o seu pão de cada dia. Quem vai substituir, quem vai ajudar essas pessoas? Estamos falando aqui, pessoal, que ministros do Supremo Tribunal Federal, o judiciário brasileiro está tirando, né, o pão de cada dia de cada pessoa. As pessoas estão sendo restritas na forma de ganho, na forma de vencer, na forma de sobreviver. Estamos falando de sobrevivência aqui. Quem vai pagar todo esse prejuízo? Ela mora com a gente no único apartamento que minha mãe tem, no nosso nome, né? Vamos dizer assim, que é um apartamento funcional da Câmara. De resto, a minha mãe não tem carro, minha mãe não tem casa, não tem nada. E diferente destes outros políticos como Lula e a sua patota, que já compraram mansões, carros e outros iates espalhados pelo mundo, muitos são como Carla Zambelli. Não tem, né, aí como se manter. Vivem apenas para defender o povo e do pouco que eles ganham.
Um desabafo comovente do garoto João Zambelli, filho da deputada, pegou todos de surpresa. Menor de idade, com apenas 17 anos, João também está enfrentando a punição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida também atingiu sua avó, de idade avançada, que jamais se envolveu com política. Estão nos punindo por sermos parentes, não por atos. Nunca postei nada criminoso, nunca cometi nenhuma infração. Mesmo assim, fui silenciado como se fosse um bandido. Não. Estranhamente, bandidos não são silenciados. O garoto defendeu a mãe, né, que está sendo acusada aí de um crime perverso. Minha mãe só queria lutar por liberdade. Agora está longe. E eu aqui, com medo até de falar. Antes de nos julgarem, se coloquem no meu lugar. Tenho 17 anos, estou sendo punido por algo que eu não fiz. O que restou da nossa democracia. Se um menino de 17 anos não está conseguindo se defender, imagine o que está por vir. Isso é só o começo, gente. Estamos falando aqui de uma verdadeira democracia que se traja aí do judiciário, que finge estar a favor das pessoas e principalmente das minorias, mas que é mentira. A Interpol já entrou até mesmo com um pedido e disse não a Alexandre de Moraes, que agora estranhamente acata pedido de ministros. O jornalista Paulo Figueiredo declarou em suas redes sociais: vejo a mídia noticiando que o nome de Carla Zambelli foi incluído na lista da Interpol, mas não vejo a fonte. A fonte é o jornal, e o que eu sei é que ela entrou na Itália hoje sem problemas. Considerando o processo interno da Interpol, o mais provável é que o que tenha sido incluído seja o pedido, mas em geral a análise dela ainda exige algum tempo. De acordo com a Folha de São Paulo, a Interpol recusou, nos últimos anos, 2 pedidos de inclusão de aliados do ex-presidente Bolsonaro na lista vermelha de procurados internacionais, medida solicitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio foram alvos das tentativas frustradas em que apresentaram e representou uma derrota para o ministro. No caso de Alan dos Santos, que se exilou nos Estados Unidos desde 2020, a negativa veio após a Interpol solicitar mais informações à Polícia Federal sobre as acusações de lavagem de dinheiro, organização criminosa e incitação ao crime. A organização apontou que os dados enviados inicialmente eram insuficientes para justificar a inclusão deles na lista internacional de fugitivos. Já no caso de Oswaldo Eustáquio, feito em 2023, esbarrou em outro critério: a existência de um pedido de asilo ou refúgio internacional, o que automaticamente impede a difusão vermelha, segundo as regras internas da Interpol. Tudo isso vindo numa verdadeira onda de que Alexandre ele acha que ele manda em qualquer país, em qualquer instituição do mundo, mas não, gente. Lá na Europa, nos Estados Unidos, existem leis e crime de opinião não é crime. Somente aqui no nosso país isso virou uma chacota, uma palhaçada, onde a gente vê que eles querem deturpar toda a nossa Constituição para fazerem o que querem. Vamos continuar acompanhando, se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações.